Sim Podcast. Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Está no ar mais um episódio do Sim Podcast, o seu podcast de negócio. Podcast que leva até você todo aquele conhecimento que eu e você gostaríamos de ter tido acesso antes, para que a gente não cometesse aquelas falhas que muitas vezes nos distanciam dos nossos objetivos e principalmente a gente aprender com empresários que estão jogando o jogo da forma certa, que estão crescendo, gente grande, gente que empreende com resultado e que tem muito a nos ensinar. E eu tô aqui para aprender também, galera. Tô aqui de coração aberto para a gente, com toda a humildade, aqui para a gente poder fazer as perguntas e quem sabe eu mesmo também aplicar aqui dentro dos meus bastidores aqui da 2P e do Sim Podcast. Galera, é um prazer estar aqui com vocês e hoje a gente está recebendo um cara que vai falar com vocês de um tema que eu tenho certeza que vai fazer sentido para cada um de vocês, que é dinheiro barato. É isso mesmo. Vamos já saber como é que esse dinheiro barato chega aqui para a gente. E antes disso, eu quero anunciar os nossos patrocinadores de hoje. A gente que está aqui nesse segundo semestre de 2025 com o patrocínio da Ademicon Fortaleza Edson Queiroz. A gente que tem Fortaleza está ganhando uma casa de atendimento e acolhimento para os empresários e para as pessoas que estão querendo investir na aquisição de um bem e que não estão conseguindo porque a gente está passando por um momento econômico extremamente difícil. Então, se você quer uma taxa dessa Selic de mais de 15%, se você quer acesso a dinheiro mais fácil, mais barato para você comprar o seu carro, a sua casa, o consórcio voltou a ser uma grande oportunidade. E não só casa, carro, mas pelo contrário, se você está precisando de capital de giro no seu negócio, existe uma oportunidade de você fazer isso também. E a Ademicon Fortaleza Edson Queiroz tem lá uma equipe de consultores para te ajudar e te encontrar contigo a melhor solução para você sair desse momento de dúvida e tomar uma decisão que pode mudar aí o momento do teu negócio, tá bom? Além da Ademicon Fortaleza, olha aqui, o Lucas está de roupa nova. Agora nós estamos aqui sendo vestidos pela Dogville. É isso mesmo, a Dogville que lançou a sua linha com uma malha tecnológica, gente, inovação. Eles montaram um blend de fios que se ajusta ao corpo, não aperta a gente, não amassa, pode fazer o que você quiser, que não amassa. Vale para fazer atividade física, vale para você usar no seu ambiente de trabalho e para a gente que vive esse mundo dos negócios, essa correria e muitas vezes você quer estar bem vestido e fica naquela dúvida do que escolher, meu amigo, eu já aderi à básica. Vai de básica que resolve tudo. Vale com jeans, vale com a calça social, vale com a calça de alfaiataria, de todo jeito vai dar certo. Então, Dogville, e tem mais, aqui além de conhecimento você ainda ganha dinheiro, é isso mesmo, porque você tem o cupom de desconto do Sim, que você tem o Sim 15 e você tem acesso a 15% de desconto em todos os produtos da Dogville. Acesse o site deles e logo mais a loja vai estar já na verdade, acho que quando esse episódio for ao ar já vai estar em funcionamento a partir do dia 15 de setembro. E a gente também tem aqui o patrocínio da 2P Treinamentos, a 2P de pessoas primeiro, porque a gente acredita que primeiro você desenvolve as pessoas e as pessoas desenvolvem os negócios. Então, se você está precisando desenvolver sua liderança ou a sua equipe comercial, né, acessa lá, @2P Treinamentos, manda um direct, fala com o atuador, que o nosso time vai te ajudar e vai propor uma solução personalizada para vocês, totalmente sob medida. Show? E eu tô aqui com o nosso convidado, que ele é ninguém menos que o próprio sócio e proprietário da Ademicon Fortaleza, Edson Queiroz, esse paranaense, já quase naturalizado cearense, Rafael Ferreira. Seja bem-vindo, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, Lucas? Cara, que prazer ter você. Segunda vez a partir da terceira, viu? A gente vai... Pedir música. Vai pedir música, tá? Então, a gente já bateu um papo aqui Foi no início desse ano, não foi, Rafael? Não, foi o ano passado. Foi 2024 ainda? 2024, final do ano. 2024, a gente bateu um papo
E agora, segundo semestre de 2025, o Rafael volta aqui. Pessoal, sem maiores arrudeios, a gente tem o prazer de ter o Rafael, que acredita aqui no podcast. A gente está iniciando um movimento de parceria aqui, mas não só isso. A gente trouxe e a gente topa essa parceria porque eu acho que antes dos negócios existem as pessoas, existem os valores que conectam, né? E, Rafael, você passou por uma... Eu quero que você conte aqui pro pessoal um pouco dos bastidores. Vamos contar. Você passou por uma dificuldade grande aí, dentro de uma expectativa que você tinha de abertura de loja, e agora a loja está em pleno funcionamento lá no Edson Queiroz. Mas fala aí, quais foram os desafios de abrir um negócio aqui no Ceará? Vamos lá. Primeiramente, boa tarde, né, Lucas? Obrigado pelo convite, obrigado pela parceria, né? Estamos muito felizes, né, de estar junto com o Aí Sim Podcast, estar junto com o Lucas, né, da 2P Treinamento. Então, tenho certeza que essa união, né, vamos fazer muita diferença aí pro povo de Fortaleza, né? Amém. Então, vamos lá contar uma história bem rapidamente, né? Tô morando aqui no Ceará tem 1 ano e meio. Sim. Então, eu sou um curitibano, sou um paranaense, e justamente eu vim com a marca Ademicon para a gente expandir os negócios, né? Sim. A Ademicon é uma empresa com 34 anos de mercado, eu já sou um sócio licenciado da marca há 12 anos, né? Então, a gente veio com o objetivo de investir na cidade, né? Trazer, fortalecer a marca Ademicon para o Nordeste como um todo, né? A Ademicon hoje ela é a maior do Brasil, maior empresa de consórcio dependente do Brasil, porém o Nordeste ainda como um todo ele é muito pouco explorado, né? A marca agora está crescendo e está vindo muito forte para cá. Então, nesse 1 ano e meio que eu estou aqui, tá legal, né? Vou ser bem sincero em te falar isso, né? O povo cearense é um povo animado, é um povo muito receptivo. Sim. Então, a gente está muito feliz de estar aqui, né, trazendo a marca para cá. E todo o início é um pouco árduo, né? Conforme é citado, né? O início, a gente sem a unidade, ainda a marca que não era tão conhecida na cidade, a gente não tinha o ponto físico, aí gera uma desconfiança do cliente, né? Muitos dos clientes que a gente atendia, eles perguntavam, mas onde fica o escritório? Onde fica o escritório, né? Então, oficialmente, a gente já estava em obra, já tem quase 1 ano que nós estávamos em obra para deixar uma loja bonita, uma loja ampla, né? E agora, finalmente, uma loja ela já está pronta, preparada para receber os nossos clientes ali na nossa sede, que fica coladinho com o Shopping Guatemi, né? Ali no bairro do Edson Queiroz, né? E é muito trabalho pela frente que nós temos, né, Lucas? Muito bom. E Rafael, vamos lá. A loja está em pleno funcionamento. 100%. Aqui, e esse mercado de consórcio. Perfeito. Tá? Aqui no Ceará, a gente, não vou falar de concorrentes de outras empresas, mas conversando com colegas empresários, muitas pessoas, tem até um colega nosso em comum, o Vladson, certo, que teve uma experiência desagradável. Negativa, né? Consórcio. Perfeito. Né? Então, muitas vezes as pessoas pegam essa experiência negativa. Perfeito. Que eu brinco, vou fazer uma comparação aqui que não sei se você vai gostar da comparação. É igual a comparação de trabalho de coaching. Certo. Né? Perfeito. Então, quando você pega o trabalho de coaching, o coaching em outros países, como na Inglaterra, nos Estados Unidos, ele é um trabalho extremamente importante e reconhecido no meio empresarial. Perfeito. Tem um livro que eu acho sensacional, que fala sobre o Bill Campbell, que ele foi o coach dos principais executivos de startups do Vale do Silício, certo, que chama o coach de $1 trilhão. E, todos eles agradecendo, esse cara fizeram, esse livro ele é uma homenagem póstuma de grandes CEOs para ele. Então, você ter um livro desse de alcance mundial é porque essa profissão entrega resultado para as pessoas. Só que a gente chega no Brasil e tem uma galera que meio que acaba desvirtuando ali a profissão. E eu sinto que no consórcio acaba acontecendo isso. Você tem bons profissionais, você tem maus profissionais, e às vezes o cliente que tem uma má experiência, ele meio que se frustra e diz, nunca mais vou voltar para isso. Como é que a Ademicon olha para esse cenário e como é que vocês enxergam esse movimento? Falando no mercado geral de consórcios, tá, Lucas? Tá. Geralmente as pessoas, quando querem ter acesso a um crédito, hoje as pessoas têm 3 formas de fazer a aquisição de um bem, né? Comprar à vista, financiando com financiamentos,
ou o produto consórcio. Só que o consórcio, por ele ser uma ferramenta financeira, não tem juros, ele tem uma taxa de administração que as administradoras cobram para gerir, né, para fazer a administração daquele capital, faz com que as pessoas acham que no momento que contratam um consórcio, ela já acha que 30 dias o dinheiro já está na conta. E não é assim que funciona, né? E muita gente vende também, eu não falo mal de concorrência, mas tem muitos consultores que vendem de uma forma errada, com promessas de contemplações. Então o consórcio, por se tratar de dinheiro de grupos, não pode existir essa promessa. Porque o cliente tem que passar pelo processo de contemplações. Que esse processo de contemplações vem por quê? Vem por meio de lances ou sorte. Sorte é uma coisa que a gente não consegue prever. Né? A sorte pode acontecer com qualquer um, pode, dele ter acesso àquele crédito e comprar seu bem. Só que muitos dos clientes não tem essa sorte e tem que dar os lances. Sim. Aí, muitas das vezes, os lances, como estão inflacionados devido ao cenário econômico, né? As empresas de consórcio está muito aquecido o mercado de consórcio, está fazendo com que os lances estejam um pouco inflacionados. Então, isso faz com que gere expectativa nos clientes. Como eu disse, o cliente contrata um consórcio achando que já vai receber o crédito daqui a 30 dias. E não é assim que funciona, certo? A pessoa, para ter acesso àquele crédito barato, ela de fato vai ter que passar por um processo. Perfeito. Que é o formato dos lances, pode dar lance embutido, pode dar lance de capital. Pessoas que têm FGTS também pode complementar o seu lance com FGTS. Então tem as modalidades para a gente fazer com que o cliente seja contemplado numa velocidade mais rápida, Sim. mas tem um processo. Agora, não existe uma promessa. Você fez um consórcio agora, daqui 1, 2, 3 meses já está na sua conta. Então, o consultor que fizer essa promessa pode ficar de orelha em pé. Perfeito. Não existe promessa de contemplação em consórcio. Inclusive, uma das maiores reclamações no Banco Central hoje das empresas de consórcio são promessas de contemplações, né, onde frustra o cliente. Então, o cliente, no ato, quando ele vai assinar um contrato de consórcio, ele tem que ter essa ciência que ele vai passar por um processo de contemplação, que pode ser por sorte ou pode ser através dos próprios lances que ele pode ofertar. E esse movimento vocês dão essa 100%. Transparência? Na Ademicon, né, a gente acompanha o cliente do início, meio ao fim. Eu posso relatar mais um assunto com convicção, porque antes de eu entrar na Ademicon, há 12 anos atrás, eu fui ex-bancário. E eu falo porque eu vivenciei isso. Muitos de gerentes de bancos, com todo respeito, porque eu passei por isso, a gente tinha metas e a gente tem que vender consórcio dentro dos bancos. Só que o gerente de banco, ele tem multiprodutos a oferecer. Então, a gente não consegue fazer aquele acompanhamento específico da cota do cliente. E muitas das vezes passa despercebido. Então, aquele cliente que faz consórcio em banco, às vezes ele é esquecido mesmo pelo gerente. Você está entendendo? Aí, o que acontece? O cliente se frustra, porque ele fica pagando e não contempla. Só que, às vezes, já era para ter contemplado há muito tempo. E quando você faz numa empresa especializada, no caso, né, nós, Ademicon, a nossa consultoria é do início, meio e fim. Então, desde a sua contratação, processos de contemplações e o pós-venda e até o cliente, de fato, comprar o seu bem, a gente está do lado do cliente. Né? Isso é um diferencial nosso. E o cara que foi atrás de consórcio, e ele buscou uma empresa pequena. Perfeito. E o cara buscou a empresa pequena de consórcio e de repente ou o grupo se desfez ou enfim, ele tomou o velho calote. Né? Perfeito. Então, como é que o cara vai lá na Ademicon e ele vai ter uma segurança de que isso aí não vai acontecer com ele, Rafael? Vamos lá, vamos falar das leis, né? Primeiramente, depois quando entrou a lei nova, que a gente chama, mas já é antiga, a lei 11795 de 2008, essa lei do Banco Central fez com que desse mais segurança aos nossos clientes, né? Antes que o Banco Central não intervia, existiam muitas empresas que criavam seus consórcios. Sim. Então, foi aí que muitas empresas quebraram, porque eles misturavam capital de empresa com consórcios. Então, aí que muitas empresas pequenas, conforme você citou, não levaram adiante seus produtos e muita gente foi lesada. Sim. A partir de 2008, com essa lei, ficaram o quê? Ficaram só as empresas grandes. Mas, mesmo assim, ainda a gente ouve algumas empresas de pequeno porte que foram fechadas. Mas, pelo fato de elas serem fechadas, é porque o Banco Central interviu. Então, fez com que uma empresa grande de consórcio comprasse essa empresa, né, e assumisse essa carteira. Então, Sim. Hoje, as empresas de consórcio elas estão muito seguras.
né? Então faz com que o cliente esteja muito tranquilo, né? A mesma segurança de banco hoje são as empresas de consórcio. Tá? E a Demicon, né, é uma empresa com 34 anos de mercado, nós somos pioneiras do consórcio imobiliário do Brasil. A Demicon hoje ela tem uma estrutura, né, cada grupo que a gente abre, a gente tem que comprovar hoje patrimônios da empresa, né, a capacidade financeira da empresa, cada grupo que a gente monta Sim. e apresenta para o Banco Central. Tá? Boa. Muito bom, cara. Existe um movimento que está acontecendo no mercado e a gente chegou a conversar sobre isso uma vez no almoço. Conversamos. Que é a questão o consórcio ser utilizado como capital de giro. Até o Salles falou um pouco sobre isso também. Certo. Como é que isso funciona? Né? O cara que está do outro lado, que ele às vezes está precisando de colocar dar um impulso, principalmente agora, reta final, muitas empresas de varejo vão precisar acelerar aí por conta de Black Friday. Nesse momento o marketing fica mais caro e às vezes o cara precisa de um impulso, colocar mais produtos na produção, comprar maquinário novo. Como é que a gente consegue, como é que ele consegue um acesso usar o consórcio para capital de giro? Perfeito. A gente nem utiliza o capital de giro, tá, Lucas? Porque capital de giro geralmente é conhecido como empréstimo, né? E quando a gente fala do produto consórcio, a gente chama de um nome mais bonito que a gente dá, né? Que a gente chama de projeto estruturado com produto consórcio. Então o cliente, ele sabe, o cliente é orientado, exatamente, projeto estruturado, e o cliente ele é orientado pelo processo que ele vai passar para ter acesso àquele crédito, né? Falando do mercado atual, com a Selic altíssima que estamos passando, isso faz com que a pessoa, o empresário que tem dinheiro guardado, não quer mexer no seu capital, porque está tendo os bons rendimentos, né? E a pessoa ou empresa tomadora, aquela pessoa que vai para banco tomar crédito, os juros estão muito caros. E também, além do juros estar caro, os bancos estão com as torneiras fechadas, que a gente fala, eles estão avaliando, eles estão exigindo muito do cliente para liberar crédito. Né? O cliente tem que ter score lá quase 1.000, não pode ter apontamento, enfim, né, para poder liberar. Então isso faz que com o cenário econômico, eu não digo nem só a Demicon, né, o mercado de consórcio está muito favorável, porque é uma outra ferramenta que o cliente está aprendendo a utilizar a ferramenta consórcio para injetar dinheiro em suas empresas. Mas resumindo, como que é o processo, né? Sim. O cliente ter acesso a um crédito, quando a gente fala de um consórcio imobiliário, o cliente tem que ter uma garantia, né? Então ele tem que ter um imóvel para alienar com a Demicon e a gente faz as contemplações de suas cartas, aí justifica uma reforma ou uma aquisição, enfim. Aí é um processo interno, né, que depois na própria reunião com o cliente a gente explica, mas de fato o nosso projeto estruturado é para todo cliente? Não, não é. O cliente ele tem que ter o quê? A capacidade financeira no mínimo das parcelas. Sim. Tem que ter um bem em garantia, isso é o primordial, e também, né, por uma velocidade acontecer mais rápida, o cliente tem que ter parte ali de um capital para ofertar a lance. Mas como a gente trabalha daí créditos pequenos, a velocidade a gente acaba fazendo de acordo com a necessidade do cliente. Então é um projeto que dá muito certo, tá? Dá muito certo. Perfeito. Boa. E vocês têm no caso, vocês enquanto a Demicon Fortaleza Edson Queiroz, vocês têm autonomia para essa liberação junto à franqueadora, a franqueadora não, a central, desculpa. A Demicon ela não é franquias, né? Perfeito. Eu gosto de deixar isso bem claro, né? Hoje a Demicon ela tem 248 unidades por todo o Brasil. Sim. Então nós somos a empresa, nós somos a Demicon. Né? Nós não somos um representante da marca. Perfeito. Né? Hoje o nosso contrato é diretamente com a Demicon, então nós somos, né, de corpo e alma, eu costumo falar, a Demicon. Né? Então, toda a nossa central, o nosso departamento operacional, né, fica em Curitiba. Então, toda a parte de processos, documentos, cartórios, tudo em Curitiba. Né? Porém, hoje, com a facilidade que estamos vivendo, o digital ele é muito... Hoje as assinaturas são todas digitais, os arquivos são todos digitais. Então, independente se a gente está aqui em Fortaleza, está no Rio, está na Bahia, está em São Paulo, todo o processo é em Curitiba, mas digitalmente ele acontece. Né? Então, toda a análise é feita em Curitiba e a gente está atendendo o cliente em qualquer lugar do Brasil. Né? Então, a gente está aqui em Fortaleza, mas qualquer lugar do Brasil tem a Demicon para o cliente ser atendido. Rafael, você passou muito tempo da tua história lá no Paraná e está no último ano e meio aqui no Ceará. Perfeito. Quando a gente fala de
mentalidade de gestão financeira. E normalmente o teu público era empresário lá e aqui, né? Quando você fala de mentalidade de gestão financeira, você conseguiu perceber alguma diferença? Sim, sentimos, né? Quais são as diferenças que você encontra aí, o olhar? Eu vejo assim mais cultural, né? Eu vejo mais cultural, assim, lá no Sul, lá em Curitiba, como a marca também ela é mais forte, todo cliente que a gente visitava, independente se era pessoa física ou jurídica, já viram a marca, já conheciam os processos da Demicon, né? Aqui no Ceará, quando eu cheguei aqui, não que eu tive dificuldade, mas assim, o povo cearense, com todo respeito, 100%, né? Ele é um povo um pouco desconfiado, né? Sim. Até que mostre o contrário, até ele criar confiança, ele conhecer a marca, e não está errado não, né? Que de tantos golpes que a gente sofre por aí, por internet, né? Pelo digital, então eu dou razão para esses clientes que falam assim, cara, mas quem que é a Demicon, né? Deixa eu pesquisar primeiro, depois a gente volta a conversar, deixa eu entender certinho, depois deixa a gente ter uma nova reunião, né? Então, numa abordagem que a gente tem do nosso cliente aqui em Fortaleza, a primeira fase da nossa reunião é a apresentação da empresa. Sim. Né? Então a gente investe 5 minutinhos para a gente apresentar a empresa, aí depois a gente tem que ouvir o cliente para entender a necessidade e o que ele está buscando, para a gente dar o direcionamento. Eu costumo falar, tá, Lucas, quando a gente vai num cliente, numa reunião nossa, é igual uma pessoa ir no médico. Ela vai falar a dor dela, né? vai explicar a dor que está para o médico vai dar uma receita, toma esse remédio. Não é diferente com a gente, né? Sim. Quando o cliente está na nossa frente, o cliente quer o que? Eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, eu quero fazer uma alavancagem para minha empresa, eu quero fazer uma aposentadoria imobiliária para eu viver de locação, eu quero fazer um investimento para ter uma rentabilidade maior, né, de vender uma carta e ganhar um ágio, eu quero comprar um imóvel na planta, eu quero fazer minha carteira de imóveis. Então, quando o cliente passa para nós a dor dele, ou a necessidade, ou até mesmo o sonho, a gente dá o diagnóstico. Ó, você vai entrar em grupo tal, parcelas tal, você pode ofertar lance assim, qual que é o prazo que você quer ter esse capital em mão para você fazer a tão sonhada, né, a conquista do teu imóvel. Sim. Então o cliente ele nos passa, nos relata o que ele está precisando, aí sim a gente encaixa ele nos grupos específicos para ele. Então entenda que a gente tem até grupos específicos para cada cliente. Grupo de investidor, grupo de quem quer comprar imóvel. Então a Demicon tem muitos diferenciais, tá? A gente gosta muito de ouvir o cliente. Então a gente não fica como o mercado, né? Não é uma simples venda, uma simples tá aqui, faça um consórcio. Não. Sim. A gente treina muito isso, né? Ouvir o cliente. Isso é política nossa, isso está na cultura da empresa. A gente tem que ouvir o cliente para encaixar o produto correto para ele. Esse lidar com o cliente desconfiado é muito interessante, né? Porque com os clientes da gente na 2P Treinamentos, uma das coisas que a gente passa dentro do treinamento é a primeira coisa, né? A gente, das primeiras perguntas, você identificar qual é o perfil daquele cliente. Perfeito. Né? Então você vai ter, e vocês da mesma forma, né? Tem um cliente que é mais agressivo financeiramente, é o cara que é mais decidido, está mais preocupado ali com o custo-benefício, valor da parcela e tal. E tem o cara mais desconfiado, né? E esse cliente mais desconfiado, a gente precisa entender que dentro do processo de venda eu preciso ir resolvendo, né, os problemas que vão me aparecendo ao longo do atendimento. Então, se eu tenho um cenário de desconfiança, eu preciso solucionar o quanto antes aquele problema, né? Sim. E resolver isso, né, eu preciso entender que tem alguns que a gente chama de gatilhos, né, de atuações que a gente trabalha ali, que é que a gente trazer credibilidade. Perfeito. Então, como é que eu trago credibilidade? Como é que eu construo a autoridade da empresa? Como é que eu dou a garantia financeira de que esse cara não vai tomar o calote? Como Perfeito. É que eu vou trazer outros casos semelhantes ao dele? Como é que eu comprovo para ele que a gente tem capacidade de solucionar aquilo dali? Então, se você constrói tudo isso dentro dos teus argumentos previamente, né, você não vai gaguejar, ficar Perfeito. Com dúvida, ficar transmitindo insegurança para o cliente do outro lado, porque a gente brinca que a insegurança tem cheiro, né? Sim, com certeza. Então, esse lidar com e essa questão da mentalidade de ser receoso, de ser desconfiado, eu sou esse daí mesmo. Eu faço 300 perguntas antes de comprar uma coisa. E o que acontece? Geralmente o cliente fica desconfiado pelo fato de não conhecer, né? O conhecimento.
Então, muito das vezes, cara, às vezes a gente chega em cliente que ele nem sabe que existia o consórcio, não sabe como que funcionava, como funciona. Também não é obrigação dele saber, né? Mas no momento que o cliente entende a ferramenta tão valiosa e poderosa que ela é, né, de uma forma planejada, Sim. eu costumo falar sempre que quem planeja, quem faz um projeto, ele conquista muito mais, né? Porque no Brasil as pessoas são muito imediatistas, né? Todo mundo quer comprar imóvel rápido, todo mundo quer financiar carro rápido. Então, quando a pessoa faz um planejamento financeiro de uma forma mais segura, ela conquista muito mais, né? Conquista muito mais. E bastante clientes que eu atendi aqui, eles relataram isso. Pô, a gente tem muita autoridade que acontece aqui no Nordeste de pessoas que vêm de São Paulo, de pessoas que vêm lá do Sul. Então, eu já vi alguns clientes falarem isso, tá? Enfim, como é que eu posso te explicar isso? Traz uma segurança a mais para o povo, né? A marca é segura, então o consultor que vai representar a marca, o cliente fica mais confortável em escutar, né? O Rafael, tem uma coisa que a gente fala quando a gente vai dar treinamento de vendas para as empresas, é que toda empresa precisa ter muito claro o seu ICP, né? Que é o perfil de cliente ideal. E a gente sabe que o consórcio é uma solução financeira. Sim. E cada solução financeira tem um perfil de investidor. Tem um investidor mais conservador, tem um investidor mais agressivo e tal. Para quem é o consórcio? Qual é o perfil de cliente ideal do consórcio? Eu digo que o consórcio é para todo mundo. Foi uma boa pergunta essa sua, mas eu digo que o consórcio ele é para todo mundo. Ele cabe no bolso de todo mundo, né? A partir de R$ 269 hoje, a pessoa tem acesso a um crédito, qualquer crédito, tanto imobiliário quanto automotivo. Então cabe no bolso de qualquer um, né? Aí sobre investimento, é aquele cliente que... Aí entra a questão de bolso, né? Aquele velho ditado, né? Dinheiro faz dinheiro. Sim. Isso é muito comum, né? Dinheiro faz dinheiro. Então o cliente investidor, quando ele entra com essa finalidade para investir e ter uma rentabilidade financeira, aí o bolso dele que vai condizer. Eu vou fazer tantas cotas que no ato das minhas contemplações eu vou vender esses créditos e ter acesso ao lucro. Você está entendendo? Ou uma pessoa de classe C ou D, que a gente fala, que não é com o intuito de investir. Ele de fato quer um consórcio para comprar um carro, para comprar uma casa. Você está entendendo? Então eu falo que o consórcio assim, ele não tem público, não tem bolso, né? Ele é um produto que qualquer um pode contratar, qualquer um pode fazer consórcio. Joia, então não teria um público ideal pro cara, dependendo do objetivo dele, se encaixa. Para finalizar isso, eu costumo falar assim que todo mundo tem um sonho. Todo mundo tem um sonho e um objetivo, quer comprar um carro, quer comprar uma casa, quer uma alavancagem. Então, pode ser para todo mundo, você está entendendo? Para todo mundo serve o consórcio. E, Rafael, hoje vocês têm quantas pessoas no time aqui em Fortaleza trabalhando? Como ainda é muito novo, né, a nossa loja ali, hoje nós estamos com 21 pessoas, né, que está no nosso time. A nossa Ainda bem que é muito novo, né? Já tem 21 pessoas. Né? Graças a Deus, né? Bastante trabalho aí. Então, assim, nosso foco, né? Falando agora de pessoas, a gente está buscando agora, né? Começamos a fase, agora a nossa loja está 100% pronta. É uma loja linda, uma loja ampla, né? Você visitou a gente lá, né? Mais de 300 metros quadrados. Ali, em média, a gente para colocar de 60 a 80 consultores. Porque também tem a rotatividade do consultor que vai estar em cliente na loja, né? Então, o objetivo é abrir vagas para consultores de negócios, né? As pessoas que querem representar a nossa marca, pessoas que querem estar com a gente lá na loja, treinando, aprendendo e trazendo o cliente para nós, né? Uma pessoa, e aí, se você puder dar essa previsão, se existe algo nesse sentido, mas um vendedor, um consultor que ele se dedica de tempo integral a essa profissão, ou meio turno, vamos falar de tempo integral, porque eu acredito que é um trabalho, né? Ou você entra de cabeça ou não entra. Mas hoje um consultor que trabalha tempo integral se dedica com vocês, o ganho médio dele gira em torno de mais ou menos quanto, Rafael? A Ademicon muda a vida de pessoas, tá? Assim como mudou a minha, e eu, graças a Deus, venho mudando a vida de muitas pessoas, né? Porque o alcance financeiro que você pode atingir, ele é surreal, né? Através das suas comissões, através da sua performance, né? Perfeito. Eu costumo falar assim que um consultor, ele é igual um corretor de imóveis, praticamente, ele tem que produzir para ganhar, só que quando a gente fala de consórcio, ele consegue
e para todo mundo, né? Ele consegue para o seu network, consegue oferecer para a família, para amigos. Sim. Hoje a gente vende muito na internet, né? A gente está muito na internet hoje também, Instagram, né? Facebook. Então, assim, é um produto assim, que não é difícil a venda, não é difícil. Quando se tem uma empresa forte por trás e quando você está capacitado, né, você está treinado para oferecer aquele produto, não é difícil a venda. Então, assim, tem consultores ganhando muito além do que jamais imaginou receber, né? Posso até falar em valores, né? Sim. Eu tenho pessoas ali no meu time que estão há 6 meses comigo, ele vendia celular em shopping, nessas lojinhas, nesses quiosques de capinha de celular, ele ganhava lá R$1.500, R$1.800, hoje está comigo em 6 meses, está ganhando já 6, 7 mil reais. Aí eu tenho... aí sim, hein? Aí sim. Esse é um aí sim, hein? Aí eu tenho no meu time também ali um rapaz que ele vendia carro, né? Ele era comissionário também, ele tinha um salário fixo lá, ele vendia carro, ele ganhava seus 3, 4 mil reais por mês. Hoje ele já está um pouquinho mais com a gente, né? Já está indo para 9 meses. Ele já está beirando 10 mil reais, entendeu? Então, outro segmento também, corretores de imóveis também, que às vezes ele trabalha com dupla função, sim, vendendo imóveis e está na Demicon com a gente. Eu costumo falar que ele vende um imóvel a cada 3 meses, né? Mas ele vende consórcio ali toda semana. Então ele tem um ganho extra, ele consegue performar e automaticamente ele vai parar de trabalhar na outra função porque ele se dedicando com a Demicon ele vai ter altos ganhos. Né? Então e vocês fornecem esse treinamento lá 100%. Internamente? Como é que... Hoje a Demicon, a gente tem a nossa universidade, né, que a gente chama de UCA, a Universidade Corporativa Demicon. Sim. Então, todo consultor que entra para trabalhar com a gente, primeiro tem entrevista, né? Então, a gente seleciona essas pessoas para trabalhar com a gente, claro, uma forma de filtro, né? A gente filtra as pessoas, porque também a gente tem um zelo pela marca, né? Um cuidado. Então, a gente tem que saber as pessoas que vão estar representando a nossa marca. Essa pessoa, ela passou nessa fase, aí a gente coloca ela para fazer a universidade corporativa. Então, aproximadamente 1 ou 2 semanas, ela vai estar estudando, vai estar aprendendo na Demicon. Aí depois a gente tem treinamentos semanais, né? 3 vezes na semana, treinamentos, acompanhamentos. E também, o consultor que entra para nós, ele não vai vender sozinho no início. Sim. Não vai. Isso é um diferencial nosso também, né? Ou vai os gerentes da nossa loja, ou até mesmo eu, meu sócio, a gente sempre acompanha esse consultor para ele fazer aquela alavancagem inicial, né? Ele ter aquelas vendas iniciais e ele já ter ganhos desde o início e depois lá ele decola sozinho, né? Tá. E aí eu vou agora fazer uma pergunta, claro, para eu entender o processo de avaliação de vocês, para dizer assim, o cara que está aqui do outro lado, está ouvindo isso, vamos botar que ele seja um corretor de imóveis, ele diz, rapaz, eu acho que eu quero fazer essa parada aí lá com o Rafael. E vai gostar. O que esse cara precisa ter? O que é um pré-requisito? O que é que o Rafael avalia para o cara que está ouvindo dizer assim, rapaz, eu vou me candidatar, ou eu não vou me candidatar para esse negócio? Primeiro de tudo é vontade, né? A pessoa, para querer, ela tem que ter vontade. Aí depois, a gente cobra muito a questão de postura. Você está entendendo? Uma imagem, né? A gente gosta de ver uma imagem. Porque assim, como a gente trabalha um produto financeiro, um produto de realização de sonhos, então a gente preza muito o quê? Pela vontade, pela postura e dedicação. Então a pessoa tem que ser dedicada. Porque, que nem eu falei, a gente garante, né, os treinamentos, a gente garante os acompanhamentos. Então o nosso objetivo, aqueles 3 primeiros meses do consultor, é fazer com que ele ganhe dinheiro. Porque ele precisa ganhar dinheiro para ele ficar com a gente e prosperar. Tá. O cara, então, não precisa ter vendido consórcio antes? Não, muito pelo contrário. Né? Se ele tem uma boa apresentação, uma boa dicção, né? Ele sabe falar em público, não tenha receio, não tenha medo de gente, né? A gente costuma falar isso, sim, porque hoje tem muito perfil, né? A pessoa tem muito conhecimento, mas na prática não trava, né? Não consegue pegar um telefone para fazer uma ligação, né? Se o cliente liga, ele foge do telefone. Então a pessoa ela tem que saber falar com gente, né? Sim. Sabendo falar com gente. E também um diferencial hoje são pessoas bem relacionadas, né? Network. Pessoa que tem muito network, não tem erro. Essas pessoas se destacam porque, como eu disse, reforço. A gente treina e a gente acompanha. Beleza. Cara, olha só, tá muito alinhado com o que a gente acredita e com o que a gente desenvolve quando a gente vai trabalhar nas empresas, que a gente fala muito. Você precisa olhar 2 coisas principais quando você vai contratar alguém, comportamento e caráter. Perfeito. E aí, quando você tem uma estrutura interna de treinamento, você consegue entregar a técnica para esse cara. E aí, se você tem isso muito alinhado, claro que dependendo
da profissão ou do cargo, você vai precisar de algum conhecimento básico além disso, técnico além disso, mas olha só o cenário que você está trazendo. Não, Lucas, a gente avalia postura, a gente avalia capacidade de falar em público, são habilidades comportamentais. Mas, Lucas, e a parte técnica? A gente treina. Então, assim, contrata comportamentos. Perfeito. E treina a parte técnica. A gente acredita muito nisso. Para finalizar também, muita gente acha que o simples fato de vender consórcio não existe plano de carreira. Muito pelo contrário, tá? Na Demicon a gente tem plano de carreira sim, tá? Que é o quê? É um consultor, ele começa como consultor, ele pode se tornar um gestor de loja, um gerente de loja, formar equipes, ele pode ser sócio de unidades, né? Que nem a gente está chegando aqui agora. Ótimo. Uma pessoa que se destaca, e eu vou precisar disso aqui, né? De sócios para a gente expandir, abrir mais unidades. Já tem outra unidade já rolando. Já tem uma já, e já podemos até dar spoiler, né? Que tá praticamente já 100% no forno já, que é a unidade Eusébio, né? Pode anunciar já. Pode anunciar já. Ou seja, essa equipe que é de 60 a 80 no Edson Queiroz ainda tem espaço. Aumentar, tem espaço. Ali o Eusébio, a unidade Eusébio, a gente vai começar a mexer ali para novembro, dezembro, né? O ponto, o lugar estratégico, né? Que tem que ser um ponto comercial. Aí depois a gente começa a formar time no Eusébio também, né? Galera, olha só isso aqui que o Rafael tá falando. Isso aqui, o podcast é de negócios, mas agora vai ter uma sessão de emprego aqui agora. Porque o pessoal fala que não tem emprego, que não tem oportunidade de trabalho, que não tem nada. Olha só o que é que o Rafael tá falando. Pessoas que começaram há 6 meses atrás, hoje já estão tendo ganhos acima de 5, 6 mil reais. Né? Pessoas que estão há 9 meses, né, que se destacam, se dedicam, né, tendo ganhos de aproximado de 10 mil reais. E o cara dá treinamentos e ele tem capacidade... Não, treinamento, acompanhamento e capacidade de quantas vagas ainda? Pelo menos 40 vagas. No mínimo 40 a gente está abrindo ali. Pelo menos 40 vagas, 40 oportunidades. Então, se você que está ouvindo esse podcast ou conhece alguém que ou é da área de vendas, ou que você sabe que essa pessoa desenrola o jogo, rapaz, vou dizer, porque eu já tenho 2 negócios para cuidar, senão quem era eu, viu, Rafael? Com certeza. Meu irmão, que bacana, viu? Incrível, parabéns pelo trabalho. Obrigado. E obrigado por estar trazendo isso para a nossa cidade aqui, para o estado do Ceará. E, Rafael, dentro do mercado hoje, a gente tem várias empresas atuando dentro desse segmento de consórcio. Por que a gente deveria contratar a Demicon? O que ela faz hoje para ela se diferenciar das outras empresas do mercado? A Demicon tem um formato diferente, né? A gente costuma dizer também assim, que além de fazer com tudo um amor, né? A família da Demicon, né? A gente costuma, desde lá da sua diretoria, nós somos tudo uma família. Então, de fato, todo mundo que representa a marca ama trabalhar na Demicon, porque a gente tem um conforto, não sei, é uma coisa que a gente tem uma paixão por trabalhar pela marca, a própria diretoria, os donos nos passam isso, né? Então, assim, o diferencial da empresa é alguns produtos que a gente tem, né? Então, o consórcio primário, que eu quero comprar uma casa, quero comprar um carro, qualquer empresa vende, né? Sim, tem muitas empresas por aí. Aqui no Ceará, com todos os estudos que eu fiz, tem as concorrentes, eles vendem muito consórcio de carro. Muito de carro. O foco principal é... Perfeito, carro e moto, né? Aqui tem muita moto, né? Lá em Curitiba não tem tanta moto porque é muito frio, né? Sim. Mas enfim, a concorrência, e eu estudei muito o mercado aqui, eles vendem muita cota de carro, muita cota de moto. Já a Demicon, por mais que a gente tenha consórcio automotivo, consórcio de motos, a nossa especialidade, o nosso DNA é o consórcio imobiliário. Então eu já te digo que não temos tanta concorrência aqui, porque nós somos especialistas no consórcio imobiliário e pioneiro. Então, através do consórcio imobiliário, a gente cria formatos que a concorrência ainda não tem, né? Que é o plano de aposentadoria imobiliária, aquele cliente que quer comprar consórcio, comprar imóveis, viver de locação. A gente cria o projeto estruturado de alavancagem financeira, né? Só não posso falar muito, senão a concorrência vai copiar, né? Então, assim, a venda da carta, né? A própria Demicon hoje garante a recompra daquele cliente que é contemplado, ao invés do cliente contemplado tem que buscar alguém para comprar o crédito dele. Então nós temos tudo em aplicativo, em contrato, né? O cliente já, própria Demicon, a gente comercializa e já revende essa carta. Ou seja, tudo para facilitar o cliente, né? E outro produto que a gente fala que é o cross-selling, que é o cliente pode fazer com a gente o consórcio imobiliário, ele pode fazer com a gente o consórcio automotivo, ele pode fazer com a gente o consórcio de serviços, que o consórcio de serviço hoje ele pode fazer
cirurgias plásticas, estéticas, viagens, treinamento, faculdade, processos, energia solar, que está muito em alta aqui, né? Aqui tem muito Sim. isso também. A Demicon também está muito forte agora no agro, né? A gente lançou novos produtos hoje de bens móveis. Então, o agro hoje, clientes podem comprar bichos, cavalos, bois, pode comprar, pode fazer, né? Construir silos, pode mexer com frangos. Então, assim, a Demicon, ela sempre está inovando. Então, o que eu vejo de diferencial da Demicon, ela não para. Ela sempre está inovando, né? Eu, nesses 12 anos que eu caminho com a empresa, primeiramente nós só tínhamos o consórcio imobiliário, né? Depois a gente passou a ter automotivo, passou a ter consórcio de serviços, agora a gente está muito forte no agro, a gente está muito forte também no digital. Ou seja, o cara que está nos ouvindo do outro lado, que está perguntando assim, rapaz, será que tem consórcio disso? Se não tem, cria, né? Não cria, exatamente. E é verdade isso. É a política, a nossa CEO lá, Tatiana, ela fala isso nas nossas reuniões que a gente tem. Ela fala assim, gente, o que vocês ouvirem da concorrência ou de algum cliente falar assim, eu quero isso, traga pra gente. Traga pra gente avaliar, pra gente entender se há necessidade de criar um grupo de consórcio para aquilo. Então isso é muito legal, sabe? Resumindo, é isso. A Demicon, ela tá muito na frente da concorrência, é muita inovação. Cara, e é um olhar muito forte, e foi bacana, porque a gente teve recentemente um episódio com o Rodrigo Viriato, e a gente falou exatamente sobre isso, de você não se apaixonar pelas suas soluções. Você precisa se apaixonar pelo problema do cliente. Exatamente. Então, o problema é esse daqui, eu estou aqui para resolver seu problema. Se não tem a solução aqui interna, a gente cria a solução e vamos dar um jeito de resolver esse problema. E sabe o que é o mais gratificante de tudo isso, Lucas? É você realizar o sonho das pessoas. Quando um cliente contempla uma carta, principalmente na sorte, ele quando sai um sorteio ou ele dá um lance, e ele vai comprar o seu imóvel, ele vai comprar o seu carro. A gente faz festa, a gente estoura champanhe, a gente dá brinde pro cliente. Demais. Então você vai para sua casa com aquela sensação de dever cumprido, sabe? Mais uma família acreditou na gente, mais uma família realizou seu sonho, mais uma família que se planejou para conquistar seu carro. Então isso para nós é muito prazeroso. Muito bom. Rafael, você tem hoje 21 pessoas? 21 no time, né? 21 pessoas no seu time. Perfeito. E a gente sabe que esse movimento de consórcio, assim como de corretores de imóveis e imobiliária, que são como que profissionais liberais, perfeito, existe uma rotatividade muito grande. E essa parte de gestão de pessoas, e eu sei de pessoas que estão lá com vocês desde o começo, bastante fiéis, né? O que o Rafael faz para manter essa galera junto, perto? Como é que funciona isso? É difícil a gente falar de nós mesmos, né? Uhum. Mas, assim, eu sou um cara parceiro, eu digo que eu sou muito parceiro, né? Eu gosto de motivá-los e incentivá-los. Porque quando a gente fala de pessoas, e você sabe muito bem, né, Lucas? Primeiro de tudo é o carinho com o ser humano, né? Então, eu sei fazer isso. E eu afirmo que eu sei fazer isso muito bem, né? Que é estar do lado da pessoa, incentivando, motivando, pegando no braço. Eu costumo falar que muitas das empresas, elas valorizam quem? Elas valorizam quem se destaca. Quem está se destacando, está ganhando prêmios, está ganhando viagens, está ganhando... Tá fácil, né? Esse aí é motivar. Fácil. Eu faço ao contrário. Eu elogio quem está se destacando, só que eu pego na mão e falo, vem aqui, eu vou ajudar quem não está se destacando. Então isso faz com que as pessoas, elas me valorizam, né? Isso é muito legal da gente trabalhar falando disso, porque eu valorizo, eu passo leads, às vezes a gente compra lista, às vezes eu passo clientes que abordam nosso Instagram, até mesmo indicação que chega para mim, eu passo para esse cliente atender, para esse consultor atender. Então eu incentivo, eu busco estar do lado de quem realmente precisa. Porque quem está se destacando, ele já entendeu o produto, ele já conhece a Demicon, ele sabe que ele vai vender mais e mais e mais, é um cara que sabe, domina o produto. Então a gente performa muito o quê? Até a pessoa que ainda não performou, eu estou do lado dela. Muito bom, cara. Porque o que a gente mais vê por aí é exatamente isso, é o gestor tapinha nas costas. O gestor tapinha nas costas é o cara que fica ali, o cara que tá bem, pô, eu tô aqui contigo, é o cara que tá mal, troca, tira. Pô, e às vezes, cara, é só uma viradinha de chave, que é coisa assim de 15, 20 dias. De verdade, cara, às vezes você perde tem muitas pessoas que já trocam, né? Perde uma pessoa que um potencial. Eu costumo falar, e eu posso afirmar isso, só não vou citar nomes,
que eu já ajudei um consultor meu até com financeiramente, sabe? Cheguei a comprar gás para um consultor meu, cheguei a dar cesta básica, porque ele chegou para trabalhar comigo assim, numa situação precária. Isso lá em Curitiba, né? Hoje o cara anda de Mercedes, a esposa dele tem uma Commander, mora num triplex, num condomínio fechado, você tá entendendo? Então assim, ele tem eterna gratidão por mim, porque ele fala assim, Rafa, lá atrás, cara, se você não acreditasse em mim, eu não sabia, não sei o que eu estava fazendo hoje, né? Mas você acreditou, você me apoiou, você me ajudou, e hoje aqui eu pude dar para minha família uma condição que eu nunca teria em nenhum outro emprego. É o salário que o dinheiro não paga, né? Exatamente. Bom demais, cara. Rafael, estamos chegando aqui na reta final, cara. E na reta final a gente faz as nossas rapidinhas do Aí Sim. Perfeito. O investimento que o Rafael admira? O investimento que eu admiro, você fala em termos financeiros, geral? Investimento na família, né? O meu investimento principal hoje na minha esposa, nas minhas filhas e, segundo, o meu trabalho. Né? Boa. O erro financeiro que te ensinou muito? Erro de sociedades. Já tive alguns tombos aí de ser prejudicado, mas Sim. Enfim, tudo na vida a gente se aprende, né? O que foi que esse erro de sociedade lhe ensinou? Qual foi o aprendizado que você levou depois desse problema? Sabe aquele ditado, o bonzinho o bonzinho se ferra, né? Sim. Foi o que aconteceu comigo, né? Eu ajo muito com o coração e às vezes... Até não queria citar esse assunto, né? Mas... Fique tranquilo. É isso, o bonzinho se ferrou, mas o bonzinho aprendeu. É importante. Beleza, qual é a frase que te guia hoje? Rapaz, são tantas, né? São tantas aí que... A frase que me guia... Cara, deixa eu pensar numa aí. Fala um outro assunto aí que eu já te digo essa, Lucas. Tá. Tem algum cliente inesquecível? Tem cliente inesquecível. Qual foi o cliente? Se não quiser citar nome, claro. Não, eu não vou citar nomes, mas ele falou uma vez, cara, eu não gosto de consórcio, não quero consórcio, e eu dei o consórcio, e eu falei assim, seu fulano, obrigado, você não é obrigado a realmente a aceitar o meu produto, mas assim, eu não preciso de você, porque eu posso vender consórcio para outra pessoa. Você precisa de mim, porque você está endividado, você está com problemas financeiros, e eu quero ser a solução para o teu negócio, independente se é produto consórcio ou... É um consultor que vai fazer o negócio acontecer para você. Sim. Ele confiou em mim, conseguimos reerguer a empresa dele lá, que estava praticamente as portas fechadas. Então esse cliente me marcou, né? E ele me indica muito o cliente até hoje. Tá, foi transformação, Foi transformação, né? É bom demais, cara. É bom demais. Qual é a habilidade que todo empresário precisa dominar, Rafa? Repete a tua pergunta? Qual a habilidade que todo empresário deveria dominar? Empresário, assim, para ter uma empresa tem que ter pessoas, né? Então a habilidade é valorizar o ser humano, né? Valorizar o ser humano. Bom. Momento aí sim da vida do Rafael hoje. Mudou? Qual é hoje, Rafael? Mudou. Eu digo que eu estou muito feliz. Meu aí sim foi ter vindo para o Ceará, vindo para Fortaleza, né? Que a gente está muito feliz aqui, né? Eu, minha esposa, minhas filhas. Então a gente nem cogita mais falar em morar em Curitiba. Então a gente fala para os nossos familiares, nossos amigos, que nós estamos muito felizes aqui, né? Então o aí sim da minha vida foi ter vindo para o Ceará. Foi ter escolhido Fortaleza e Ceará para morar. Cara, que alegria, fico feliz demais. Tem a frase? Mas olha, ainda não... Eu sou meio ruim, sou meio, como é que fala assim, você gosta de frase, Não é da frase de efeito, é de viver. É de viver, era de praticar lá e fazer o negócio acontecer, né? E, Rafael, se você tivesse um minuto para dar um recado para todas as pessoas do mundo, que recado o Rafael gostaria de deixar? Bom, vamos lá. Façam projetos, né? Façam planejamentos, porque a pessoa trabalha, ela perde dinheiro, né, numa aquisição rápida através dos seus juros. Então, quando você tem um produto financeiro onde você projeta a sua conquista, eu costumo... Se a gente pudesse mudar o mundo, né, fazendo com que as escolas tivessem um conhecimento financeiro, colocassem com que os alunos aprendessem a investir desde cedo, né, fazer compras programadas, isso seria a mudança do mundo. Porque no brasileiro todo mundo é imediatista, né? No Brasil todo mundo quer comprar casa rápido, todo mundo quer comprar carro rápido, vão para financiamento, acabam perdendo muito dinheiro com juros. Então, se eu pudesse deixar uma frase para mudar o mundo, né, ou até mesmo o Brasil,
Comprem com consciência, com parcelas que cabem no seu bolso, com planejamento, né? Perfeito. Com planejamento tudo se conquista. Essa seria... Aí sim, hein, galera? Que episódio incrível, meu irmão. Falamos sobre consórcio, sobre diferenciais, sobre diferenças do Paraná para Fortaleza e principalmente sobre empreendedorismo, sobre gestão de negócio, condução de pessoas. Acho que isso é muito importante. Rafael, cara, prazer te receber aqui mais uma vez. Você sabe que nenhum convidado nosso sai daqui de mãos abanando e a gente está com um parceiro novo, que é a Dogville. Opa, obrigado. E a Dogville mandou um presente especial aí para você. Maravilha, obrigado. Espero que o tamanho seja G. Também tem presente para você. Espero que goste aí, carinho, toda a qualidade Dogville. O Rafael tá recebendo a camisa. Você que tá aí em casa tá recebendo desconto com o nosso cupom Fiquei sabendo que você faz muito churrasco, né? E a gente lá do Sul, a gente tem tradição de churrasco, rapaz, né? Então esse é um brinde que eu dou para meus clientes, que é uma faca personalizada, né? Então, Alessandro, olha isso aqui, chegou uma picanheira para você. Rapaz, mas bicho, tu não tá entendendo não. Que satisfação. Se eu te disser que a minha mãe tinha me perguntado, meu aniversário agora é dia 10 de setembro. Que legal. E a minha mãe tinha me perguntado, meu filho, o que é que você quer ganhar? Eu disse, mãe, eu tava procurando uma faca boa de churrasco. Rapaz, você vai atrapalhar o presente da minha mãe agora. Não, mas isso a gente dá com o maior prazer, brindes, irmão, obrigado, né? Viu? É isso. Show de bola, cara. Meu amigo, e como é que o pessoal faz para te achar nas redes sociais? Vamos lá, o nosso Instagram, né, da loja é Ademicon Fortaleza Edson Queiroz, Ademicon Fortaleza Edson Queiroz. O meu Instagram é Rafael Ferreira Ademicon. Então, quem quiser nos chamar, nos procurar, tudo Ademicon, né? Hoje eu acordo, durmo com Ademicon na veia, né? Bom demais. Então, Ademicon Fortaleza Edson Queiroz. A nossa loja fica na rua Francisco Xerez 57, bem coladinho com o Shopping Iguatemi, né? Na frente do Hotel Bristol, ali na Ocho Soares. Chega lá, tem um cafezinho pra gente? Cafezinho, tem uma aguinha gelada, tem o que você precisar, a gente tem lá. Tá? Bom demais. São todos bem-vindos, né? Estacionamento, isso é muito importante. Estacionamento na frente da nossa loja para receber o cliente. Temos um gardenzinho lá bem bacana. Então fica o convite, tá? Show de bola, gente. Esse foi o Rafael Ferreira da Ademicon Fortaleza Edson Queiroz. Um prazer, nova parceira do Aí Sim Podcast. Esse podcast que além da Ademicon teve o patrocínio da Dogville Jeans, da 2P Treinamentos e o apoio do HubX Studio, que levou até você toda essa qualidade de som e imagem. Eu sou Lucas Vieira, esse é o Aí Sim Podcast. Você nos encontra no Instagram através do Aí Sim _podcast, nosso canal de cortes. A gente também tá no TikTok, no Spotify, no YouTube. Procura lá, @Aí Sim Podcast. Vai ser um prazer estar com vocês em todas as plataformas. Se você não está inscrito no nosso canal ainda, já se inscreve, compartilha esse episódio com quem você quer ver crescendo. A gente apresentou para vocês uma solução financeira incrível, que é a ferramenta de consórcio, que pode tirar do momento que você está e te levar para a realização do teu sonho. Beleza? Então, fica com a gente. Toda terça-feira tem um episódio novo aqui com a gente. Não sai daí. Vamos pra cima. Aí Sim Podcast.